Mas agora a gente vai bater aquele papo com ela, que é endocrinologista. Sempre que está em São Paulo, porque ela é mineirinha, gente. Sempre que ela está aqui em São Paulo, ela passa no Você Bonita para dar uma aula. E hoje estamos recebendo, então, a doutora Tassiane Alvarenga. Bem-vinda. Obrigada, Carol. Tudo bom? Doutora, Tudo que bem? prazer. Para falar de um assunto muito interessante. Talvez o público do Você Bonita já de algum tempo já tenha ouvido falar da tal da gordura marrom. Quem nunca ouviu, nem pisca, que vocês vão achar muito interessante. Quem já ouviu, aguarde até o final, porque a gente vai aprender como, então, deixar essa gordura marrom funcionando a nosso favor. Certo, doutora? Certo. Vamos começar por aí, então. O que é a tal da gordura marrom? Carol, então, primeiro, eu quero saber quantos por cento dos brasileiros que estão acima do peso? Ixi, não sei. 60. 60 é bastante, né, doutora? 60% das pessoas no Brasil estão com sobrepeso ou obesidade. E é por isso que agora a gordura, ela tá tão em foco. Tá. Será que existe uma gordura que queima a gordura? Ou uma gordura que pelo menos capta um pouco do que a gente come e que consiga ativar melhor o nosso metabolismo? Então, por muitos anos, acreditava-se não, que a gente só tinha aquele tecido adiposo branco, Tá. que é aquela gordura amarela localizada na barriga, no tronco e que só traz coisa ruim. É. Problemas que é essa de aqui, coração. ó. Exato. Até já colocamos aqui onde ela fica, a gordura que a gente conhece. Perfeito, está representada em amarelo, bem no tronco. E ela é aquela gordura relacionada aos problemas do coração, à gordura no fígado, ao diabetes, a tudo de ruim. E há cerca de 15 anos, descobriu-se essa gordura marrom, esse tecido adiposo diferente, que nós vamos até mostrar num vídeo, que ele é localizado em outras partes do corpo. Aqui, ó, como representado, nessa região acima das clavículas, Tá. nessa região aqui no meio do externo, que é nessa região central aqui do peito mesmo, do tórax, e em cima das glândulas do rim, que é a suprarrenal. E essa gordura, diferente do tecido adiposo ruim, que a gente come, ele vai lá, capta toda a caloria e estoca em forma de gordura. Tá. Esse não, ele consegue captar essa caloria vindo da alimentação e dissipar na forma de calor, ativando o metabolismo. Tá. Então é como se fosse um tecido adiposo lixeiro, que ele te ajuda a jogar essa gordura para fora, ele te ajuda a queimar essa gordura. E os estudiosos da obesidade sabiam que tinha essa gordura nos bebês, assim que nasce, porque nasce, não sabe se proteger ali do frio. Tá. Nos animais que hibernam, que eles precisam dessa gordura para proteger, para sobreviver. Tá. Mas descobriu-se que todos nós temos tecido adiposo marrom. Os magros, mais, e as pessoas com obesidade, menos. Ou, doutora, todos temos, mas de forma individual, em X organismo, então, que está mais inflamado ou com a questão da obesidade, essa gordura marrom não consegue, enfim, não sei se expandir ou fazer o que ela tem que fazer. Exercer sua função. Ela não consegue. Não consegue adequadamente. Agora, o que será que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Pois é. Isso a medicina ainda não consegue responder. Mas o que a medicina tem descoberto, que é o interesse das pessoas? Será que tem como eu pegar um tecido adiposo branco, que já está ali instalado, e fazer um begeamento dele, em fazer ele ficar bege, um pouco mais parecido com o tecido adiposo marrom? Tem? E ajudar essa pessoa a queimar mais calorias? Sim. É possível, doutora? É Falei para possível. vocês que ela ia trazer informações muito legais. É possível. E tem 6 coisas que ajudam nesse begeamento, nem sei se existe essa palavra, mas em fazer essa gordura ruim, inflamatória, que gera colesterol, gordura no fígado, infarto e AVC, ficar mais parecida com o tecido adiposo marrom, ficar bege. No mecanismo, né? Vocês entenderem, ou seja, na ação que ela tem no nosso corpo. De não estocar De não tanta estocar. gordura. Não inflamar e não estocar. Vamos colocar o vídeo antes? Vamos, Então vamos perfeito. colocar o vídeo pra gente conhecer mais essa gordura marrom e entender como a gente ativa, né? Então, olha só, essa primeira é o adipócito branco, Tá. que é o adipócito ruim, inflamado, tá vendo? Ele tem uma única gotícula de gordura grandona.
Esse é o adipócito do tecido adiposo marrom. Ele tem mais maquinaria, ele tem várias mitocôndrias lá dentro que conseguem pegar a gordura vindo da comida e queimar. Entendi. De uma forma mais leiga, menos médica, explicando, e queimar essa gordura. Em vez de guardar, ele queima na forma de calor. Tá. E aí, o que nós podemos fazer? A primeira coisa, e muitas pessoas ficam pensando em remédios, ideias mirabolantes. A primeira coisa é a atividade física. O exercício, quando o músculo contrai, e gente, a panturrilha é o coração da perna. Então, quando o músculo contrai, ele produz irisina, que vai lá no tecido adiposo e ajuda com que ele fique mais parecido com esse adipócito marrom. Que interessante. Então, doutora, mas eu tenho uma pergunta antes de você continuar com as 6 coisas que a gente pode fazer. Sim. Quando a gente pensa no estoque de gordura, voltando lá para o passado, enfim, que vocês gostam de fazer, né? Essa, enfim, analogia e tal. Que antes o homem do passado se alimentava, mas ele ia lá, ele caçava, ele gastava, ele fazia essa atividade física, ele não ficava só comendo. E, de fato, a gordura, ela vem num estoque como uma proteção também para o nosso corpo quando pensa, ixi, não vai entrar mais, preciso guardar. Perfeito, nós somos sobreviventes da escassez. Da escassez. Agora, e no caso da gordura marrom, ela tá ali então porque ela também precisa produzir essa função, mesmo sendo um tecido adiposo. Sim, imagina esse tecido adiposo, que ele é um tecido adiposo, mas mais do bem, ele foi muito importante para produzir calor na época que não se tinha cobertor. Okay. Nas cavernas, ele foi importante para os mecanismos de sobrevivência. E como que foi descoberto que ele existe? As pessoas que estavam em tratamento de câncer fazem aquele exame que chama PET scan para detectar metástase. E nos locais de tecido adiposo marrom, no PET scan, ele brilha muito, porque ele é um tecido muito ativo, porque ele está queimando caloria. Entendi. E aí pensava-se, mas não é uma metástase, então o que é esse tecido? E aí foram estudar. Assim foram estudar, que é um tecido capaz de queimar calorias, é um tecido capaz de aumentar o metabolismo. E isso é muito importante numa era em que a obesidade é tão prevalente, em que as pessoas estão muito sedentárias, como um alvo para diminuir essas repercussões da obesidade. E de formas que a gente acha que vão ser mirabolantes, mas uma atividade física. E estudaram, Carol, para... eu não tenho tempo para o exercício. Que se você fizer ao longo do seu dia ciclos de 5 vezes de 3 minutos de agachamento no consultório, você já consegue produzir irisina, chama snacks de exercício, lanches de exercício. Você já consegue estimular esse músculo, produzir irisina e fazer um begeamento desse tecido adiposo amarelo, ruim, que é o adipócito branco. Fazer com que ele, então, se aproxime do tecido, da gordura marrom na atividade. Ao invés de estocar, queimar. Perfeito. Então, pensa numa paleta de cores, nos 50 tons de cinza. Aqui nós temos o tecido adiposo amarelado, que é o adipócito branco, que a gente chama, que é o adipócito ruim, inflamatório, relacionado a doenças. Até mesmo alguns tipos de câncer. Câncer de mama, câncer de endométrio. Aqui eu tenho um tecido adiposo que, claro, em bem menor quantidade, mas é um tecido adiposo que queima, que ativa. E eu tenho uma cor intermediária que eu falo que é o bege, e que realmente a gente viu ali, eles chamam mesmo, a medicina chama ele de bege, que ele é capaz de, ele tá estocando gordura, mas ele queima um pouco, diminuindo essa gordura ruim. Então, exercício é o primeiro. É o primeiro. Vamos falar mais um e daí eu vou mostrar pra vocês outra ilustração. Vamos pro segundo. O segundo é o frio. Aí, ó. E aí, tudo que eu mais amo no mundo. Exatamente. Exercício e frio. E muitos... Que pena que não temos, né? O tempo todo, né? E muitos pacientes falam, então eu vou colocar uma manta de gelo para eu ver se eu ativo esse tecido. Não é assim, infelizmente. Mas tem se estudado se não existe alguma medicação que possa fazer o papel semelhante ao frio. Sabe-se que os ursos que hibernam têm muito tecido adiposo marrom para conseguir, né? Suportar. Isso, produzir calor e aguentar aquele frio. Doutora, mas aí agora eu tô pensando o seguinte,
Essa questão aí do frio, pô, você pode estar num ambiente com ar-condicionado, Sim. né? Uma temperatura bem baixa, que eu gosto muito disso, não sabe? Enfim, eu gosto bem gelado. Gosto de sentir frio. Eu já falei isso, é uma coisa muito, enfim, é minha. E também, doutora, agora a gente tem aquelas máquinas de crio. Sim. Que as pessoas vão depois do exercício ou mesmo as banheiras, que atletas fazem isso como recuperação muscular. Tem relação isso aí? Sim, mas não existe nenhuma pesquisa, nenhuma evidência científica que fala passar frio emagrece. Entendi. Ou passar frio melhora o colesterol, a gordura no fígado. Mas sabe-se que o frio é um estimulador do tecido adiposo, marrom. Como a medicina vai conseguir aplicar isso, a gente ainda não sabe. Mas vamos ficar pensando. Você já vai contar o terceiro? Já volto, né, Gláucia? Perguntinha do público? Já, a doutora vai contar. São 6, né? São 6. Já contamos 2. Perguntinha do público, aproveita, estamos ao vivo. Falei que vocês adoravam a doutora? Bom demais, ó. Sandra, obrigada, um beijo pra você. A gordura marrom é a responsável por manter o nosso corpo aquecido? Como aumentar a gordura marrom com alimentação? Será que a alimentação é um dos pontos, Sandra? Bom, Sandra, é o seguinte, uma alimentação em que você fica tendo que desembalar processados, ultraprocessados, ativa o tecido adiposo branco, inflamado, ruim. Uma alimentação de vó, de comida de verdade, ativa o tecido adiposo marrom bom. Mas não existe nenhum alimento específico para fazer uma coisa ou outra. São estratégias, é totalmente diferente o que esse tecido adiposo gosta e o que esse gosta. Ah, entendi. Então, assim, açúcar, fritura, muito glúten. Sorvete, gordura hidrogenada, bolacha de pacote, bolo empacotado, inflama. Comida de verdade desinflama. Tá certo. Vamos para a próxima. Antes da próxima perguntinha, diga aí mais um, doutora, o que estão estudando? Mais um, melatonina. A melatonina é capaz de ativar o tecido adiposo marrom. Nossa, então, doutora Tassiane, eu devo tomar melatonina. Não é isso. Você deve tentar estimular a sua produção própria, interna, endógena de melatonina. Nós fomos criados para ficar acordados de dia e dormir de noite, para fazer a última refeição mais cedo, 6, 7 horas da noite, em que o nosso aparato, nossa máquina, nossas enzimas funcionam melhor. Entendi. Então, comer pouco carboidrato à noite, você produz menor insulina e mais melatonina. Agora, claro, pessoas que têm insônia, trabalham à noite, idosos, então o subgrupo de pessoas que têm falta de melatonina, a melatonina vai muito bem. Melatonina emagrece? Nós não estamos falando isso. Tá, perfeito. Mas uma pessoa que já tirou a glândula que produz melatonina, que é a pineal, se ela repõe melatonina, ela aumenta o tecido adiposo marrom. Ou seja, dormir bem, um sono reparador, aumenta... Ativa o tecido adiposo marrom, igual o exercício. Igual o exercício. Muito bom. Perfeito. Fala mais uma e eu vou botar daqui a pouquinho mais uma perguntinha do público. Perfeito. Quarto ponto. Quarto ponto, medicações adrenérgicas para o tratamento da obesidade. Certo. Exemplo, sibutramina. A sibutramina, para pacientes que tenham indicação e não tenham contraindicações, ela vai lá no cérebro, aumenta a noradrenalina e inibe as vias da fome. Inibe as vias da fome e, ao mesmo tempo, esse aumento da adrenalina ativa o tecido adiposo marrom e melhora um pouquinho o metabolismo. Se o seu metabolismo é um Fusca, ele vai para um Uno, para um Corsa. Então, para pessoas com obesidade. E tem se estudado que os análogos de GLP-1... Que são as canetinhas. Exatamente. Por diminuir a inflamação, por diminuir essa gordura ruim, essa gordura abdominal, ela pode melhorar o tecido adiposo marrom. E aí, doutora, Gláucia, acho que ficou aberto aí o pontinho. Ai, obrigada. Agora sim, vale uma ressalva, assim, a gente está falando dessas novas tecnologias ali de medicamento.
É para quem tem indicação, quem está acima do peso. Porque, doutora, está virando um negócio complicado. A pessoa precisa perder 3 quilos e a pessoa está usando os análogos de GLP-1. Exatamente. Isso é para o tratamento de uma doença, a obesidade. É para a pessoa que não está conseguindo apenas com dieta e exercício por ela ter uma doença. Não é para o emagrecimento social. Eu quero emagrecer 3 quilos para ir para a praia. Entendi. Ou eu quero emagrecer 2 quilos para casar. Não é isso, não é isso, né? não faz bem, né? Não faz bem. E sempre com um médico para chamar de seu. Mas é muito interessante ver que uma medicação para tratar a obesidade, ela também consegue ativar esse tecido adiposo marrom. E aí, Carol, no processo de manutenção do peso perdido, quem tem mais tecido adiposo marrom consegue manter melhor. Entendi. Eu emagreci 20 quilos. Se eu tenho um tecido adiposo marrom a meu favor, eu tenho mais chance de manter. De manter. E não ter o reganho de peso. Perfeito. Tem perguntinha do público que escreveu pra gente na tela? Olha lá. Obrigada, Lia. Um beijo. Realizar exercício na esteira ajuda a aumentar tecido marrom ou só musculação? Qualquer tipo de atividade física, qualquer estímulo muscular. Olha o que eu disse. Se você, ao longo do seu dia, parar 5 vezes 3 minutos para fazer polichinelo, você está ativando seu tecido adiposo marrom via irisina. Então não existe o pouco, é o possível, é qualquer quantidade. Ou seja, oferecer ali pro corpo uma forma de aumentar a frequência cardíaca e estar em movimento. Isso, e chegar mais oxigênio ali no músculo, produzir mais irisina e essa irisina vai fazer com que esse tecido adiposo marrom ele fique mais ativo. Perfeito. Tem mais perguntinha aqui, escreveu pra gente. Olha lá, na tela. Silvia, obrigada, um beijo. Como ativar a melatonina na menopausa? Tem que tomar remédio para dormir? Perfeito. O que acontece na menopausa, esse período tão desafiador para a mulher? Cai o estrogênio, que é o principal hormônio feminino. Cai a progesterona. E a mulher começa a ter insônia. Sabe qual que é o melhor tratamento para a insônia da mulher na menopausa? Se ela não estiver contraindicação, a reposição hormonal. Restaurar esses níveis de hormônio, restaura a produção de melatonina. E olha como o nosso organismo é uma máquina perfeita. Menopausa, insônia, menor produção de melatonina, mais tecido adiposo branco, amarelo, visceral, menos tecido adiposo marrom, metabolismo fusca, ganho de peso. Nossa, tá tudo ligado, né, doutora? Tá tudo ligado. E tudo é por causa dos hormônios, né, doutora? E tudo a culpa meu Deus. É dos hormônios. Dos hormônios, não tem jeito. Pode contar perguntinha? Então, mais uma perguntinha e depois a doutora vai contar mais um estudo aí para aumentar a gordura marrom. Beijo pra você, não colocou o nome. Como saber qual a quantidade certa de gordura marrom? Tem exame, doutora? Não se faz esse exame de rotina. Um exame que dá pra ver o quanto de tecido adiposo marrom que tem é esse exame que eu expliquei pra vocês, que é o PET scan, mas não é feito pra isso. Ele foi descoberto ao acaso. Existe um exame que é a DEXA de corpo inteiro, que é uma densitometria de corpo inteiro, que calcula o quanto de músculo que você tem. E geralmente o tecido adiposo marrom, ele tem relação também com a quantidade de músculo que a gente tem. Tem que ser altinha, então tem que ter uma taxa de músculo ideal. Doutora, conta o próximo, então, além de todos esses que você já citou. O próximo é a interleucina 10. O que é isso? Isso é uma substância, uma citocina produzida pelo nosso organismo, pelo nosso sistema imunológico. E tem se estudado, quem sabe num futuro, que exista uma vacina. Olha isso. Que possa ativar o tecido adiposo marrom, consequentemente aquela pessoa ter um melhor metabolismo, uma melhor queima de gordura. E junto com a mudança de hábitos, ajudar aí nessa epidemia de obesidade que nós estamos vivendo. Carol, saiu um dado ontem, que em 2044, se nada for feito, 3 em cada 4 de nós teremos diagnóstico de sobrepeso ou obesidade. E é por isso que é tão importante os cientistas estudarem tudo que a gente está conversando aqui, para ter alvos terapêuticos, né? Para ajudar essas pessoas que sofrem de obesidade, que é muito diferente de emagrecimento social. E, doutora, eu tenho que encerrar, mas eu sempre tenho que citar, que a gente não pensa nisso. A gente está falando de gasto público, gente.
das doenças que o processo, né, da obesidade levam, né? Então, a gente está falando de um grande dos nossos gasto, filhos, sim, né? de gasto público. Então, no fundo, tem que realmente, né, tudo tem que tentar conter. E aqui, eu, pelo menos, vou dormir sempre tranquila, que eu recebo médicos maravilhosos e que a gente faz aí uma prestação de serviço muito mais até do que uma consulta médica de alguns profissionais. Então, tá aí o contato da doutora, @Tassiane Alvarenga lá nas redes sociais, para quem quiser mandar pergunta para ela, @Tassiane Alvarenga, tudo junto, vocês já encontram o trabalho dela. Obrigada mais uma vez, Carol. até a próxima.